E hoje falaremos desse belíssimo Focus SE Plus 2015, um carro que gera muita polêmica porque tem um custo-benefício melhor do que seus concorrentes. É isso mesmo, eu estou falando da concorrência que é Civic, Cruze, Jetta e Corolla. Mas será que realmente vale a pena embarcar em uma máquina como essa? E hoje a gente vem falar desse belíssimo Focus SE Plus 2.0 2015, um carro que realmente traz muita polêmica no mercado, principalmente por ser um carro equipado com o câmbio Power Shift, pessoal. Um câmbio que realmente a gente sabe que tem alguns problemas crônicos e a gente vai estar falando um pouquinho a respeito dele, mas vale realmente colocar em sua lista de veículos até os 60, 70 mil reais. Por isso que ele realmente tem uma precificação totalmente diferenciada em relação aos seus concorrentes. E a gente vai estar falando em relação a isso também durante esse vídeo, pessoal. Mas iremos falar principalmente por conta de todos os custos-benefícios que esse carro vai te oferecer em relação ao seu valor, pessoal. Esse daqui é um 2015 na versão SE Plus, uma das versões topo de linha que realmente vem recheada de acessórios, né, pessoal? A gente já pode notar na parte dianteira, né? A gente já possui um sensor de estacionamento tanto dianteiro quanto traseiro, pessoal. Na parte de faróis aqui, a gente possui o farol com parábola dupla, faróis de milha, rodas de liga leve, calçada de pneus também, pessoal, trazendo uma medida 215/50 de roda 17, ou seja, um pneu largo e também com um perfil mais alto que realmente não vai te deixar na mão nas estradas deste país, pessoal. O acabamento também do carro na parte estética é sensacional, as linhas do carro realmente chamam muita atenção e esse carro ele tem um adicional também que é a questão do adicional de coloração, pessoal. Ele não é preto, ele é azul. Na parte externa ainda contamos com o repetidor de seta aqui nos retrovisores e a chave do tipo canivete, pessoal. Na interna a gente conta com muito conforto e a gente vai estar falando um pouquinho também a respeito disso, mas é um carro que realmente brilha aos olhos quando a gente vê passando na rua e realmente é um carro que tem um excelente custo-benefício. E agora falando um pouquinho sobre a questão da parte interna, esse carro realmente impressiona tanto na externa como na interna. E quando a gente vem falar de visual estético, principalmente em relação à concorrência, a Ford realmente é impecável, né, em todos os sentidos, né? Aqui a gente fala de um carro com realmente um acabamento totalmente premium, né, pessoal? O acabamento do painel todo em soft touch, apesar dos seus concorrentes terem também, mas a Ford sempre eleva o nível, né? Um acabamento realmente impecável, né? Os encaixes das peças aqui a gente percebe que realmente são encaixes perfeitos, né, pessoal? Esse carro ele traz nessa versão, na versão SE Plus, né, o ar-condicionado digital Dual Zone, né, pessoal? Aqui também possuímos o kit multimídia também com tela, né? Apesar de não ser uma tela tão grande, mas para a época a gente está falando de um carro 2015, já possui uma tela aqui com todos os detalhes. Ele já possui a conexão Bluetooth, que no seu concorrente, por exemplo, no Cruze não tinha, era só uma conexão para atender chamada. Aqui ele já tem o Bluetooth também para ouvir o Spotify, por exemplo, né? E aqui a gente possui na parte do volante, né, todos os comandos de som no volante, o volante bem acabado com costura, já possuindo também o piloto automático, né, pessoal? E ainda possuímos aqui na parte esquerda, né, todos os comandos aqui do farol, inclusive com regulagem de altura de farol, coisa que nem os concorrentes não traziam para a época, né, pessoal? Na parte de bancos, né, pessoal, a gente possui os bancos aqui totalmente em couro, lembrando também que a Seller Multimarcas facilita para você que está pensando em financiar seu veículo, né? A gente tem taxas realmente pequenas e fizemos até 60 vezes, né, com as principais financeiras do mercado, né, pessoal? E agora falando um pouquinho
pouquinho sobre a questão do câmbio. A gente possui um câmbio Power Shift de 6 velocidades nesse caso. Ainda adendo, a gente possui 2 porta-trecos centrais, apoio de braço central também, acabamento das portas aqui totalmente, uma parte em soft touch, a outra plástica e a outra parte em plástico duro, então um acabamento que realmente não vai ficar batendo com o tempo, né, pessoal? Então a gente nota que a construção do carro realmente é impecável em todos os sentidos e realmente vale muito a pena conferir. A gente possui também a questão de ergonomia, né? Um carro que realmente a gente fica numa posição realmente muito boa, né? Que não vai ficar cansado ao longo das viagens, né? Vamos dar uma conferida também na parte para quem vai sentar atrás. Para você que tem filho também, isso é muito importante e realmente vale a pena observar. E aqui agora falando sobre a questão de espaço para quem vai estar sentado atrás, é realmente um espaço muito bom, pessoal. Lembrando, eu tenho 1,78 m, o banco do motorista está ajustado para mim e aqui sobra mais ou menos 3 dedos, né, pessoal? Então eu realmente fico numa posição muito confortável, né, em termos de ergonomia, pessoal. Aqui a gente possui nos bancos traseiros o mesmo acabamento da parte dianteira, então realmente um banco totalmente em couro, com costuras realmente bem feitas, né, pessoal? Ainda a gente possui aqui o ISOFIX também para a cadeirinha, né, das crianças, para você que tem crianças menores, né, pessoal? E aqui em relação à questão de acabamento, seguindo no mesmo padrão da parte dianteira, né? Soft touch no meio das portas e na parte inferior e superior um plástico um pouco mais duro que realmente não vai ficar batendo com o tempo, né? Então realmente um sedã que vai te trazer muito conforto, tanto para você que vai estar dirigindo quanto para sua família também, que vai estar sentada aqui atrás. E aqui a gente vem falar a respeito de uma motorização que realmente chama muita atenção, pessoal. Em relação aos concorrentes, ele tem a maior motorização, né, em termos de potência, né? Esse é o motor do Duratec 2.0, realmente que tem um baita custo-benefício e uma boa potência, né? Esse carro ele entrega 176 na gasolina e 178 cavalos no álcool, pessoal, e ainda a gente conta com 22 kg de torque, então realmente uma cavalaria muito boa e um torque realmente muito bom, né? Um motor com desempenho muito bom. E aqui a gente fala de uma manutenção realmente super tranquila em termos de motorização, né? É um motor que ele não vem com correia dentada, já possui a questão do acionamento aqui com corrente de comando, então isso é zero dor de cabeça. E aqui a gente tem mais a parte de velas, bobinas, enfim, né? E a parte da correia externa, mas isso é uma manutenção realmente, até mesmo em relação aos concorrentes, que é tranquila, né, pessoal? Mas aí a gente vem na questão do câmbio, né? Esse carro ele vem equipado com o câmbio Power Shift de 6 velocidades, que realmente é um conjunto motor e câmbio muito bom, muito superior. É um carro que com esse conjunto ele faz média cidade de 9 km com litro e estrada vai fazer de 11 a 13 km com litro mais ou menos, né, pessoal? Então um motor que te oferece muito desempenho, as trocas realmente suaves, porém a gente tem um principal quesito nesse powertrain, que é o fator de não lavar o motor, né? Por que a gente não pode lavar? Esse carro, quando ele foi lançado, a própria Ford orientou os seus consumidores, depois que houve os primeiros relatos de problemas, que esse carro na parte de câmbio ele possuía um respiro e não possuía um dreno na parte da caixa de câmbio. O que acontecia é que muitas vezes acabava-se lavando a parte de motorização e muita dessa água acabava umedecendo os componentes eletrônicos do câmbio, né? Como essa é uma caixa seca, sem ser lubrificada a óleo, né? Acabava umedecendo os componentes elétricos e acabava condenando o câmbio desse carro. E aí a gente sabe, né, que se existe um custo de reparo um pouco maior, né? Hoje a gente fala de mais ou menos em torno de uns 10 mil quando precisa fazer essa questão de manutenção. Mas vem um adendo, para você que está buscando por um carro desse, sempre se certifique se foi feito realmente o recal do câmbio, né? A Ford hoje ela possui todo o histórico de todo
todos os veículos. Então é só dar uma ligada para Ford, né, e certificar se foi feito o recaldo do câmbio. O que é o recaldo desse câmbio? O recaldo do câmbio é só fazer um dreno na parte inferior do câmbio que realmente soluciona o problema, e aí tu não tens dor de cabeça. Um carro com baita custo-benefício, uma baixa, né, um valor mais baixo em relação aos seus concorrentes, justamente por conta de um pequeno detalhe que é o dreno da parte do câmbio. Zero dor de cabeça, baita custo-benefício, baita desempenho, e é só ser feliz. Falando um pouquinho a respeito da questão de porta-mala, aqui também a gente conta com um porta-mala de 420 litros. São basicamente 30 litros a menos do que um dos seus concorrentes, né, do que o Cruze, e 100 litros a menos do que o Jetta, né, pessoal? Mas aqui a gente está falando de um porta-malas realmente bem espaçoso, com uma profundidade muito grande e um espaço realmente bem bacana, que realmente vai estar acomodando tranquilamente toda a bagagem da sua família, né? A gente está falando de um sedã de porte médio e que realmente te traz um conforto sensacional na hora de viajar. Também falando um pouquinho sobre a questão da traseira aqui, pessoal, a gente tem uma traseira realmente bem acentuada, né? A gente percebe as linhas do veículo aqui realmente realçam, né, em todos os detalhes. E aqui ainda a gente tem na versão SE Plus, né, um adicional, que é o sensor também de estacionamento traseiro. Assim como na dianteira, aqui também vai ter o sensorzinho de estacionamento para facilitar na hora de estacionar este belíssimo veículo. Mas e aí? Com todos os detalhes apresentados ao longo do vídeo, você compraria este belíssimo veículo? Eu digo, eu compraria, mas deixe aqui o seu comentário abaixo. E este foi o review deste belíssimo Focus 2.0 SE Plus 2015. E se você está procurando um desse, está disponível no estoque da Seller Multimarcas. Se você ficou até aqui, considere se inscrever em nossas redes sociais, aqui no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos para a gente estar trazendo mais conteúdos como esse. Vem para a Seller Multimarcas, porque aqui é você que faz a diferença. Valeu, pessoal!